conversou sobre por que que a gente pensa que nós somos essa voz na nossa cabeça. Por que que a gente chama os pensamentos de meus pensamentos? Por causa desse mecanismo da consciência que, ao surgir ali, né, a partir do pensamento de separação, essa consciência ela faz uma interpretação equivocada de que está fora do todo e experimenta culpa, medo e punição. Só que o que que ela faz? Ela foge do que ela pensa. Então, dentro dessa fuga, acontece uma coisa na consciência que é muito explicado na metafísica e de muitas formas, que é ela que pensa, porque é ela que faz uma interpretação, mas como ela busca fugir do que ela pensa, ela conta uma história para si mesma de que não é ela que pensa mais. E aí, é por isso que parece que os pensamentos agora nesse corpo, né, nesse fragmento que está se imaginando esse corpo, parece que esses pensamentos acontecem de maneira ao acaso, assim, parece que eles estão vindo para cá. Mas não, como a gente viu ontem, são crenças na consciência no nível metafísico que ela negou, portanto ela esconde. Então agora ela não, ela não aceita como se ela fosse a causa do que ela pensa. E aí ela joga esse sistema de pensamento em algo aparentemente fora de si, em algo que ela inventou, que é o corpo. Aí aqui no mundo, o cérebro, né, foi usado muitas vezes para perceber através dos sentidos, e ele foi associando com a voz, né, com os hábitos que esse corpo executa, e agora parece que esses pensamentos formam um eu, mas na verdade são pensamentos de crenças que faz a noção de um eu individual, e aqui, como um fragmento de consciência, a gente fica olhando para essa voz e acreditando que eu sou essa voz. Então é importantíssimo não se esquecer disso, porque o que ele está dizendo hoje, que precisa começar a partir dessa lição de hoje, depende de aceitar, lembrar disso o tempo todo, que a partir de um erro de percepção, essa consciência pensa crenças e ela se dissocia das próprias crenças. Então, já que ela quer contar uma história de que ela não é responsável porque ela pensa, então ela coloca a conta em algum outro lugar. Então, para onde foi essa conta? Para onde vem para onde foi os desconfortos que essa consciência experimenta agora a partir de um corpo? Foi para o mundo. Essa consciência fica usando o corpo para dizer que o que ela está experimentando, que não é mais dela, agora está vindo de fora. Então, o mundo causa o que eu estou sentindo. E aí, enquanto não for revertido esse modo de pensar, não tem paz. Isso já começou a ser introduzido um pouco lá na lição 5, por exemplo. Eu não estou transtornado pela razão que eu imagino. Só que enquanto fica a percepção de uma consciência, né, se sentindo um corpo e dizendo que o incômodo que ela está sentindo está vindo de fora, então não tem salvação, porque a base do perdão depende da mente começar a assumir responsabilidade pelo que ela pensa. Então, no caso, a mente que a gente está conversando aqui é a consciência. A consciência passa a assumir responsabilidade pelo que ela pensa. Se é ela que pensa, então é ela que está sentindo, então nada fora dela está causando alguma coisa nela, né? Então, essa lição, ela está introduzindo uma coisa que é importante, que é assim, ó, o mundo, ele não é físico, o mundo é pensamento. Essa é uma das coisas principais que é trazido lá no início do livro-texto, que ele deixa claro, essa consciência está pensando todo esse universo. Então, o que a gente interpreta como físico, até mesmo o corpo, não é físico. Tudo ainda é pensamento. Só que na inversão, na consciência, iludida com a percepção, né? Percebendo existir de maneira separada, essa consciência está com a identificação de existir invertida. Ela acredita que o que ela sente está vindo de fora, e não como se fosse o que ela pensa está gerando o mundo que ela vê. Então, essa lição é uma lição em que esse fragmento de consciência está sendo convidado a aceitar isso. Eu penso, por isso vejo um mundo conforme eu penso. É isso que tem que ser aceito. Então, ele diz assim: essa é uma fase principal do processo de correção, a reversão do modo de pensar. Então, é preciso aceitar que o mundo é pensamento, que o mundo é pensado. Se isso não for aceito, você não começa a introduzir a base para o perdão. Como ele está dizendo, né? Nessa lição está a chave para o perdão. Só que olha só, percebam uma coisa nessa lição quando ele traz as linhas de prática, né? Ele diz assim: começa com os olhos fechados, repete a ideia lentamente, depois abre os olhos, olha ao seu redor, para cima, para baixo ou para qualquer lugar, e vai simplesmente repetindo a ideia do dia. O que eu estou pensando está mostrando o mundo que eu estou vendo, né? Então, ó, fechei os olhos, depois que eu abri, eu vou olhar para tudo.
né? E qualquer coisa que eu coloque o foco, eu vou usar para me lembrar. É o que está sendo pensado que está mostrando o que está sendo visto. E aí ele coloca uma coisa importante que a gente precisa prestar atenção, um detalhe importante que precisa ser prestado atenção na prática disso. Ele está dizendo: esteja seguro de fazer esse exercício sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço. Por quê? Ele não está nos ensinando a reverter o modo de pensar? Ele não está nos ensinando a perceber a existência a partir de Deus, a partir de uma existência que não pode ser ameaçada? Se ele está convidando nós pensarmos como Deus, como é que Deus está reagindo diante dessa ilusão? Com certeza ele não está sofrendo, com certeza ele não está se esforçando para vazar de um corpo, com certeza ele não está se sentindo com pressa ou querendo fugir do mundo. Com certeza ele não está lutando uma batalha contra a ilusão. Deus, a totalidade, não está brigando contra a ilusão. Só que vocês conseguem perceber que quando até mesmo nós, estudantes de um curso de milagres, a gente fica tentando fazer uma correção com uma sensação de esforço, como se você estivesse precisando chegar em algum lugar, como se estivesse tentando vencer uma batalha? Então, nessa lição ele está introduzindo uma atitude mental que é mais próxima de Deus, né? Como a gente viu em outras lições ali atrás. Deus nem está vendo esse mundo. Isso é uma experiência que já é assim. Mas para que essa consciência reconheça-se em Deus e perceba que ela é como Deus, ela precisa pensar como Deus. Essa é a atitude de tomar decisão de não ver ilusões. O que é tomar decisão, tomar a decisão de não ver ilusões? É pensar como Deus diante das ilusões. Por isso que o observador foi desenvolvido até aqui nas primeiras lições, e agora essa consciência está sendo convidada a olhar como Deus para aquilo que ela já observou e já aprendeu pelo menos um pouco a não se identificar a partir das primeiras lições. Então ele diz: esteja seguro de fazer esse exercício sem pressa e sem nenhuma sensação de urgência ou esforço, né? Ele até fala: as palavras devem ser usadas sem pressa, até mesmo de maneira descansada, né? Conforme eu penso, assim eu estou vendo o mundo que parece ser visto. Os meus pensamentos sem significado, ou seja, a percepção de existir que eu tenho, está me mostrando o mundo que eu estou vendo. Então, o mundo não é físico, muito menos causa alguma coisa em mim. Eu penso, por isso vejo o mundo e imagino que o que eu estou sentindo está vindo do mundo, mas tudo isso é uma ilusão. Agora eu vou aceitar que o que eu penso está mostrando o mundo que eu estou vendo, mas a partir desse lugar de descanso. Não é um lugar de peso. Não é um lugar que eu me esforço para parar de sentir as coisas que eu sinto. Não é um lugar que eu me esforço para não ver mundo ou para tentar ficar escapando do corpo. Sendo Deus e sendo a existência que não pode ser ameaçada, eu vou, a partir dessa atitude de descanso, lembrar: eu nunca estive dentro desse corpo, né? Então, a mente retorna o poder de decisão para o próprio sistema de pensamento e aceita não ver mundo a partir dessa atitude de pensar como Deus. E Deus está descansando diante dessa ilusão, já que ele sabe que ele nunca foi ameaçado e que o pensamento de separação nunca aconteceu.